Bom, os nossos convidados de hoje são o Thomas Hag, que é o secretário de Accountability. Eu sempre quando o Thomas vem aqui, eu exercito um pouquinho mais para poder falar a palavra. E também o Leonardo Batista, que é chefe de processos. A gente estava falando aqui de tecnologia e o Thomas usou o seguinte termo: tudo que passa em implementação de tecnologia dentro dos sistemas aí da prefeitura, dos serviços públicos, passa aí pela cozinha chefiada aí pelo Leonardo. E ele estava inclusive falando aqui de alguns desses trabalhos, inclusive nova ouvidoria que está sendo toda modificada, mais um trabalho aí que está sendo organizado aí juntamente com a Polícia Militar, e é isso que a gente vai conhecer e saber a partir de agora. Deixa eu começar cumprimentando primeiro o Thomas. Tudo certo, Thomas? Tudo certo, uma excelente tarde aí para todos os amigos da Rádio Cidade aí nessa terça de carnaval. Um prazer estar aqui conversando com vocês, com o amigo Valdomiro e toda a mesa aqui da Rádio Cidade. Leonardo, bem-vindo a primeira vez aqui, né? Primeira vez. Boa tarde, pessoal, boa tarde, ouvintes. Agradeço o convite do secretário Thomas estar aqui presente e todos os amigos da Rádio Cidade. Conta pra nós o que é essa cozinha aí que o Thomas falou, que passa tudo por você lá, que você é o cara que entende tudo lá. Bom, na verdade, hoje toda a parte de melhoria em processos, eficiência operacional, acaba passando lá pela SARG, pelo escritório de processos. Então, como o Thomas falou, aquela integração do sistema da Polícia Militar com o da Fundema, a partir do PSIL, passou lá pela SARG. Nós trabalhamos em cima, muitas horas de desenvolvimento em cima disso. Uma outra melhoria que está sendo agora implantada é o novo sistema da ouvidoria, um sistema mais fácil tanto para a gestão da equipe do Thomas e do próprio Thomas, quanto para o munícipe poder abrir uma sugestão, uma reclamação, enfim, e poder fazer o acompanhamento disso também. Entre outras diversas melhorias, né? O que é esse PSIL? Até para quem não está por dentro, quem não conhece. Ele é um programa, na verdade, é uma lei que foi aprovada em 2023, se eu não me engano, que é para perturbação de sossego. Então, quando... Enfim, tô ali em casa, liguei para 190 solicitando um apoio de alguma viatura com alguma questão de perturbação de sossego. O policial ele vai até no ato, no local, com o aplicativo, o próprio smartphone que eles utilizam hoje na corporação. Ele autua a pessoa, a partir do momento que ele autua, ele já cai no sistema da prefeitura para a gente poder de fato autuar ele com os valores que a lei exige. Isso dá uma agilidade tremenda, né? E uma eficácia maior, né? Exatamente. Antes, na verdade, eu acho que desde 2023 essa comunicação ela não vinha sido efetuada. Então, no ano passado, se eu não me engano, teve uma média de 7 ocorrências por dia de perturbação de sossego. E isso, o policial ia lá, ele fazia um boletim de ocorrência, mas nada acontecia após isso. Sim. E agora, com isso, o munícipe ali, o infrator, ele vai ser obrigado a responder aí para a Fundema. Obviamente ele tem todo o prazo ali de defesa, assim como fala, que é um auto de infração normal, mas hoje a gente consegue dar andamento nesses processos, que antes não conseguia. E tem muita ocorrência por dia? Na ouvidoria ali? Muito chamado, enfim? Ano passado, que nem eu mencionei, o Capitão Sense, que é com quem eu mais tenho contato lá no batalhão, ele mencionou que eles tinham uma média de 7 chamados de perturbação de sossego por dia. Por dia, né? Mas não todos acabam virando de fato uma infração, porque eles vão, conversam, explicam para a pessoa, se caso a pessoa não abaixe o som e depois eles voltam no local, aí sim eles entram de fato com a infração, né? Então, não sei qual que é a taxa de conversão deles, vai muito de policial para policial, mas a média era 7 ocorrências por dia no ano passado. E lembrando que tem uma separação da perturbação de sossego da caixa de som, e tem a perturbação de sossego industrial, né? Que aí é uma atividade comercial que está impactando na residência, e aí inclusive isso tem um procedimento, um fluxo diferente. Só para separar, assim, então tem essas 7 de perturbação de sossego, mas também em menos escala tem a perturbação de sossego comercial, que aí tem um enquadramento legal sobre o alvará e tudo mais. A gente está falando aqui de tecnologia no âmbito do serviço público, e o cidadão que está mais preocupado lá com o buraco de rua, ele pode dizer, vamos arrumar um buraco de rua, o que isso aí me interessa? Mas isso tem um impacto direto, né, Thomas? Essa melhoria, essa implementação da tecnologia, ela tem um impacto direto no serviço que é entregue para o cidadão, né? Tem, de fato. Um dos pontos que o novo sistema da ouvidoria traz é facilitar essa questão da análise dos dados para que a gente possa fazer uma entrega de política pública com mais qualidade para o cidadão. A gente entende que o orçamento de um governo ele é limitado, então ele escolhe prioridades para atacar.
mas principalmente para não tornar a ouvidoria apenas um espaço de reclamação por reclamação. A ouvidoria, ela é um ponto estratégico de um sistema de integridade, onde a partir do momento que você passa não apenas a reagir ao cidadão, mas entender o insumo que ele te traz estrategicamente, você passa a ter um governo mais inteligente, passa a ter um governo com um sistema de integridade que funciona melhor, atendendo aquilo que o cidadão quer. E aí, nesse caso específico do buraco, a gente pode inclusive fazer leituras mais aprofundadas, né? Tem muita rua aí com mais de 30, 40 anos que o asfalto nunca mais passou. Sim. E quando passou era 3, 4 centímetros. Então você consegue, com esses dados de análise, você consegue inclusive fazer um planejamento de política de recapagem, que agora tem uma questão aí de um consórcio. Tem aí um empréstimo de 100 milhões de reais aonde vai ser asfaltado. Então, com todos esses dados, a gente pode fazer uma política pública que vai entregar vai entregar mais eficiência na ponta para o cidadão. E falando aí de... Pois não, Anderson. Não, legal, porque você é uma voz para o próprio prefeito, né? Para saber as demandas, e vocês vão estar ajudando a manter eles informados. E essa frase que tu usou foi um pedido do prefeito. O prefeito falou exatamente para mim, exatamente essa frase: eu preciso que a ouvidoria seja estratégica na hora de resolver os problemas da cidade. Sim. Ela não pode ser apenas uma anotação de pedidos diversos. E o sistema aí que a SAGE tem colaborado com a gente, ela justamente traz essa melhoria para que a gente possa, não apenas internamente, eu usei a palavra cozinha, pode até soar pejorativo, assim, não é só o pessoal da casa de máquinas, mas também o próprio cidadão saber o que são os pedidos que mais acontecem dentro da prefeitura e entender o que o cidadão da última vez que eu estive aqui eu brinquei, né? É uma terça-feira, meio-dia, quem está circulando pela rua nesse calorão está pensando, o buraco está incomodando, mas a mãe já está preocupada se a creche vai voltar amanhã. E por outro lado, você tem o cidadão que está precisando de uma consulta na UBS, ou seja, a prioridade ela é muito volátil e a ouvidoria ela se encaixa nessa volatilidade das prioridades. Até bem colocado que o Thomas trouxe, usar o termo cozinha até parece meio pejorativo, mas eu não vejo de forma alguma. Eu lembro que o Gilmar Mendes lá em 2008, 2009 chamou o jornalista de cozinheiro. E muita gente ficou chateado na época, porque estava um julgamento ali se o jornalista precisava de diploma ou não precisava, e ele na defesa lá dizendo que não precisava, ele usou esse termo que muita gente ficou chateada. Rapaz, eu fico orgulhoso, eu mal sei fazer um ovo com feijão, e o cozinheiro, o chefe de cozinha, é o cara que entende muito, né? Só para fazer uma brincadeira aqui com relação ao termo. E essa nova ouvidoria, Thomas, o que mudanças que estão sendo implementadas e que passam também aí pelo Leonardo, o que tá sendo mudado aí nesse serviço tão importante da prefeitura? Eu acho que uma mudança de cultura liderada pelo secretário João, agora o novo secretário de Administração e Gestão Estratégica, que nos cede essa capacidade de tocar projetos de forma intersetorial, é não começar um projeto simplesmente a bangu, usando outro termo aí popular. É um processo conduzido por algumas pastas. Esse processo tem uma semana de implantação. Começamos na quinta-feira, escolhemos o carnaval porque é um período onde tecnicamente as pessoas reclamam menos e vão demandar menos serviços da prefeitura, para que na quarta-feira de cinzas a gente entregue de fato o sistema funcionando. Até agora a implantação foi 100%, tivemos 42 manifestações dentro da ouvidoria, todas elas já estão funcionando bonitinho, chegaram nos setores corretos. Então esse processo, ele do ponto de vista de pessoas, ele também é uma novidade. Poder fazer essas coisas entre secretarias, a gente mitiga problemas, falhas e principalmente comunicação. Viemos aqui dizer que nós íamos mudar a ouvidoria, agora estamos aqui dizendo que mudamos a ouvidoria, que está tudo funcionando 100% para amanhã, ela está em funcionamento aberto ao cidadão. Essa parte da modernização, ela ajuda também ao próprio munícipe que fez a reclamação ou fez o elogio a estar acompanhando também os próximos passos. Eu sei que esses dias atrás você esteve aqui na rádio e falou que ele tem um prazo para tal situação que tem que ser resolvida. Nessa parte da modernização, o munícipe ele vai conseguir acompanhar como é que está a situação que ele fez o pedido, seja ela reclamação ou algum pedido formal para a prefeitura? Isso a gente já tinha no outro sistema e continuamos com esse sistema. Ele consegue abrir, ele consegue ter a rastreabilidade em todo o processo. Acho que essa parte até te cabe melhor explicar, né, Léo? Mas uma das melhorias agora é que nós temos uma função que ela não é apenas anônima
e também não é identificada. Temos a função agora que é a sigilosa. Os dados do cidadão, eles ficam disponíveis apenas para a ouvidoria, não chegando na ponta. Essa é uma funcionalidade nova, que o cidadão tem essa terceira opção para não abrir os dados. E sim, do ponto de vista de rastreabilidade, a gente consegue hoje, apenas com o protocolo, também consultar. Enfim, tem algumas funcionalidades no sistema que não tinha no anterior. Eu acho que o principal ponto é que nesse último ano nós ampliamos muito a confiança do cidadão em relação à ouvidoria, e com o novo sistema a gente tem 2 grandes objetivos: ampliar ainda mais essa confiança do cidadão no sistema, que o cidadão confie na ouvidoria é uma condição pacífica, não tem como fugir disso, e principalmente que a gente amplie, e aí aqui a presença do Léo é muito importante, com o Brusque Mais Digital, ampliar a participação digitalizada do cidadão. Por quê? Porque se eu tenho a entrada telefônica e principalmente presencial, a qualidade do ponto de vista de atendimento do humano, quando ele começa às 8 da manhã e ele termina às 4 da tarde, ele atende 40, 50 ligações durante o dia, se deteriora. Automaticamente isso com o digital não acontece. Está 24 horas aberto, 7 dias por semana, a pessoa vai lá, tem um fluxo encaminhado e você não tem um atendimento urbano, que enfim, ele vai acabar, por mais que a gente treine, faça escuta qualificada, faça comunicação não violenta, vai acabar impactando no cidadão às 5 da hora da tarde. Ele passou o dia inteiro ouvindo reclamação, ele não vai ter a mesma qualidade das 8 da manhã depois do cafezinho. Sabe que a tecnologia ela é inevitável e aí passa pelo trabalho de vocês. Eu sei que eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde. Semana passada nós estávamos na comissão justamente analisando o plano para os próximos 4 anos, e passa muito pela implementação de ferramentas de tecnologia, e como muitos procedimentos, desde teleconsultas e tudo mais, todas essas ferramentas elas estão chegando, e quem não tiver condição de se habituar, de certa forma está meio perdido na coisa. O que tem aí de previsão, o que vocês trabalham com a implementação de tecnologias, independente do setor, Leonardo? Bom, eu acho que para os próximos meses, o que nós temos já planejado e bem encaminhado, provavelmente já nos menos de 30 dias já deve sair, é um aplicativo para o munícipe. Então, tanto para os pedidos de ouvidoria, para ele poder abrir esses protocolos, quanto para os demais protocolos da prefeitura. Sim. Emitir um boleto de PTU, fazer um requerimento para a CEPLAN, para o setor de obras, para qualquer setor, ele vai poder fazer isso via aplicativo. Então, imagino que dentro de uns 15, 20 dias a gente já deve... Hoje nós temos um aplicativo, mas ele não é considerado insatisfatório, tanto pela transparência quanto pela Secretaria de Administração e Gestão Estratégica. Unimos forças, é uma das prioridades que eu considero como transparência. Acho que todo mundo utiliza amplamente aplicativos, não precisaríamos aqui gastar palavras o quanto é importante um aplicativo hoje do ponto de vista de acesso a serviço. Então, isso hoje para a prefeitura a gente identificou num diagnóstico que é um dos principais gargalos que a gente tem. A necessidade do cidadão ter que ir no site, abrir o navegador, o aplicativo traria essa facilidade. Mas eu lembro quando eu ia na prefeitura, às vezes, pegar um carnê de PTU. Eu uso isso como um divisor de águas, Leonardo, porque eu lembro da época, quando eu cheguei a morar em Brusque, 21 anos atrás, fazia a entrega do carnê de IPTU lá no pavilhão da Fenareco, ou nos bairros, inclusive. O Anderson vai lembrar disso, né? E rapaz, era aquele mundaréu de... Depois mudou-se para impressão, por exemplo. Eu conheço idosos que hoje não tem muita familiaridade, mas vai lá um neto, vai lá um filho, e como isso é tecnologia. Isso avança de uma forma assim que ele traz funcionalidade pro cidadão. Eu não vejo, Thomas, me corrija se eu estiver errado, na época de pagamento de IPTU, como a gente está agora, lotado lá na prefeitura do pessoal ir buscar o carnê. Eu, pelo menos, das vezes em que eu vou lá, nunca me deparei com isso mais, né? Não, eu não questionei como é que tá com o secretário Guilherme. Mas é isso, assim, uma das coisas que o escritório de processos ele vem para chocar mesmo é a palavra, sim, a questão de você não digitalizar um processo simplesmente da forma como ele estava. Então, talvez a forma mais, assim, se a gente fosse digitalizar o processo do carnê do IPTU, nós transformaríamos o carnê em algo eletrônico que você receberia num totem. Não é essa a ideia. A ideia é você pensar o processo e melhorar ele do ponto de vista da entrega até que ele se torne simples o suficiente para ser em 2, 3 cliques.
né? Isso é uma coisa que o escritório de processos tem feito de forma muito boa e que no projeto da ouvidoria foi totalmente repensado. Não apenas transformar o processo que antes era analógico para digital, seguindo os mesmos fluxos, mas como encurtar fluxos e facilitar ele do ponto de vista. E eu penso que nessa questão do IPTU é o grande ganho que a gente tem hoje. Como é a questão fiscal, como é a questão que as prefeituras recebem boa parte dos seus orçamentos, o pessoal dá mais carinho para isso e a gente, estou falando agora não como prefeitura de Brusque, estou falando como realidade brasileira. Eu acho que as prefeituras, elas evoluíram bastante nesse sentido. Eu usei o exemplo do IPTU para falar realmente do quanto a tecnologia é um caminho irreversível, sem volta, e como ela também ajuda a desburocratizar, que é o grande calcanhar de Aquiles no serviço público, né? Ela também vem, de certa forma, para ajudar nesse processo de desburocratização, né? Que nem o Thomas falou, a ideia do programa Brusque Mais Digital, que nós temos, vai muito além do simplesmente digitalizar. Sim. Porque eu pegar um processo que hoje já é ruim e colocar digital é muito fácil. Ele vira só um processo ruim digital, acumula mais fila, mais trabalho, mais burocratização. Então, antes de simplesmente digitalizar, a gente faz uma análise do processo, vê o que dá para eliminar, seja questão de documentação, a própria lei. Hoje a gente tem muitos processos que são embasados em leis de 15, 20, 30 anos atrás, que elas precisam ser revistas para facilitar o processo, para a realidade atual. Então, o Brusque Mais Digital vem para acabar com aquele paradigma de a gente coloca digital, depois a gente resolve. A gente resolve, depois a gente aplica a tecnologia. A gente fala muito sobre digitalizar o formulário, né? O formulário, ele era um formulário em papel, passa a ser digital. Isso não necessariamente é a digitalização que o escritório de processos busca. Mas aqui o cidadão pode estar me ouvindo aqui na rádio pensando assim, mas eu conheço um processo horrível. Faça o protocolo na ouvidoria, diga, olha, esse processo está ruim, não está funcionando, eu estou demorando tantos dias, com certeza, talvez não no dia posterior, mas ele vai entrar na fila do escritório de processos para ser avaliado do ponto de vista de melhoria, e aquilo que for possível a gente vai digitalizar. A gente hoje, qual é a meta do Brusque Mais Digital até 2028? Até o final de 2028. Na verdade, secretarias meio até o final desse ano, e 2028 100% digital, nenhum protocolo presencial. Eu até peço desculpas aí pro Thomas, eu tô aqui no celular que tô apurando uma informação, que aqui assim, a gente tá aqui no ar, eu e o Matheus estamos apurando aqui uma informação e vai chegando, a gente tem que confirmar antes de dar a informação aqui, então por isso que eu até peço desculpa para vocês, a gente tá com o olho no celular, mas tá atento aqui na conversa. Mas como eu disse no início, eu sou alguém que sou adepto à tecnologia e me salva muito a pele o uso das ferramentas quando eu preciso de algum serviço na prefeitura, independente do setor. Rapaz, você não tem tempo hoje para você ir lá, sentar numa cadeira, conversar, o que seria o ideal, porque você bate um papo, mas hoje em dia na correria que a gente tá, isso acaba ficando difícil. Existe algum setor que vocês, nesse trabalho todo que vocês fazem, que vocês têm mais dificuldade de poder pensar uma estratégia, uma ferramenta ou algo para melhorar esse fluxo baseado na tecnologia? É contigo. Bom, a questão que mais acaba impactando são realmente as áreas finalísticas. Sim. Uma saúde, por exemplo, eu não consigo simplesmente digitalizar um prontuário médico. Prontuário médico eu até consigo, mas, por exemplo, aquilo que o médico entrega, o atestado, por exemplo, isso eu não consigo transformar ele de forma digital. Ou alguns outros casos, como, por exemplo, assistência social, ou protocolos que acabam sendo atingindo mais o pessoal da maioridade, né? O pessoal mais idoso. A gente até tem um planejamento para que entre esse e o próximo ano, para nós criarmos, obviamente junto com a equipe da transparência, um local para que o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade com a tecnologia, ou às vezes até mesmo não tem o acesso, para que eles possam se ir em algum local mais centralizado, não na prefeitura, para receber o atendimento dele. Então, por exemplo, lá na Praça da Cidadania, vamos ter um local, a pessoa ela consegue lá emitir o IPTU lá, ela não precisa ir na prefeitura, para quem não tem acesso à tecnologia. Enfim, entre outros vários protocolos. Mas eu acho que a palavra que ele ligou todas essas áreas são áreas essencialmente humanas. Sim. Em áreas essencialmente humanas você tem mais dificuldade de implementar a tecnologia no sentido de quebrar uma cultura que já vinha
acontecendo. É a resistência, né, que se tem, né? É a resistência. Né? Você faz um projeto belíssimo de digitalização e provavelmente uma senhora vai chegar e vai dizer, mas eu faço isso há 10 anos. Agora eu tenho que fazer. Então, assim, e tá errado. Sim. Nós estamos errados se nós fizermos, né? Porque nós temos que pensar na política pública do ponto de vista do público-alvo. O público-alvo daquela política é assim. Então, nem toda modernização ela faz sentido em si própria, né? Principalmente em relação ao humano. Na transparência, não há uma área em específico, mas ela segue muito essa lógica do sempre foi assim, vai ser sempre assim. A gente ainda tem, de certa forma, a cultura de governo ainda tem essa resistência à mudança. A gente tem essa cultura dentro da nossa casa de resistência à mudança. Imagina num governo com mais de 5.000 funcionários. Mas acredito que quando a gente vai transformando aos poucos, assim como uma criança que ela faz o movimento de se mexer com a perninha, ficar de cócoras, engatinhar, aí ela dá os primeiros passos, ela começa a correr. O governo também faz a mesma coisa, começa com pequenos gestos e aquilo passa a deixar de fazer sentido do ponto de vista de processos. Hoje a gente já tem, através do escritório de processos e também da transparência, a gente já tem um movimento interno onde as pessoas já veem aqueles processos como algo, eu tenho que me adequar aos novos tempos dentro da prefeitura. Não faz mais sentido eu ter um formulário aqui presencial, eu preciso entrar em contato com o escritório de processos, eu preciso pedir lá uma ajuda. Como é que a frase é, como é que eu coloco no site? Sim. Como é que eu coloco no site? Como é que eu faço? Então, isso é positivo. Sim. Porque a própria organização está vendo essa necessidade e, claro, isso é um processo gradual de mudança. Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Até isso que eu ia perguntar, a gente tá falando sempre da harmonização para o cidadão, né? E para o servidor que está lá atrás do balcão atendendo, isso acaba afetando ele de forma positiva no trabalho dele de ser mais eficiente, que nem você falou, né, Thomas? Às vezes a pessoa tá atrás do telefone, recebe 80 ligações por dia e lá na última ele já tá de saco cheio e é capaz do tom de voz dele acabar do outro lado da pessoa achando que ele tá nervoso, tá bravo. Como é que essa modernização pode afetar o servidor mesmo de forma positiva ali dentro para ele trabalhar melhor durante toda a semana? Se o servidor ele verifica que é uma mudança verdadeira e que ela é uma mudança inteligente, em 99% dos casos, 100% dos casos, para não dizer 99%, nos meus 15 anos de experiência em prefeitura, o servidor vem junto. Então, lá em 2020, a gente implantou um sistema de comunicação que era um DOC, que hoje é a mesma plataforma de ouvidoria, e nós imaginávamos que nós ia ter uma resistência gigantesca com esse sistema. Pelo contrário, em muito pouco tempo, o servidor dizia, não, olha, as coisas têm que ser que nem esse sistema, porque funciona, tem rastreabilidade. Então, quando o servidor, ele tem uma espécie de filtro, que ele detecta que quando aquilo é positivo, ele abraça junto. Não que a mudança muitas vezes venha dele, e nem pode se pedir que a mudança venha do servidor, né? É para isso que existem os eleitos e eles que ditam as regras de um governo, as diretrizes do governo. Mas quando o servidor ele verifica que aquilo é algo positivo, dificilmente ele atrapalha. Pelo contrário, governos que são eficientes, é porque o servidor abraça a ideia, entende a causa, usa aquele sistema. Agora, geralmente o que acontece? O sistema não funciona. Aí tem 3 sistemas para alimentar um. Aí você acha que o sistema não funciona? Não, o servidor ele se sente desprestigiado. Isso não acontece no Brasil, só na Dinamarca, né? Então, assim, muitas vezes esses são os problemas que a gente tem. Então, assim, geralmente não é o caso, pelo contrário, a própria implantação passa pelo próprio engajamento do servidor, que entende aquele processo como inteligente, e que é algo que reduz o tempo de trabalho dele, aumenta a eficiência, da própria capacidade e inteligência dele em ver aquilo no dia a dia dele. Muito bem, quero agradecer então ao Thomas Hag, que é o secretário da Accountability, também o Leonardo, que está aí pela primeira vez no microfone, que seja a primeira de muitas, viu, Leonardo? Obrigado. E parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito aí, a gente tem do lado de cá visto essa evolução a olhos nus, eu diria. Obrigado, Thomas. Eu quero agradecer o espaço mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com a Rádio Cidade. Eu já falei, acho que todas as vezes que eu venho, a Rádio Cidade faz um papel importantíssimo em relação à transparência, trabalhamos juntos.
continua usando o canal da Rádio Cidade para chegar até o governo, é um canal legítimo, mas não deixe de registrar sua insatisfação na nossa ouvidoria. É fácil, agora 24 horas por dia, 7 dias por semana, em nosso site. O botãozinho está bem claro lá em cima do site, mas caso você deseje ainda, gosta de conversar, liga no 156 em horário comercial, ou ainda, se há uma dificuldade que você sente, que queira tratar isso pessoalmente, nos visite na Praça da Cidadania. Hoje estamos localizados no coração de Brusque, justamente para melhor atender o cidadão nessa estratégia aí de colocar o cidadão no centro da política pública. Obrigado, Leonardo. Perfeito, agradeço também o espaço aqui, e como o Thomas falou anteriormente, deixo aquele ponto para o munícipe que qualquer dificuldade em processos, contate a ouvidoria, detalhe o motivo do problema, enfim, que o escritório de processos vai atuar em cima disso aí para melhorar a vida tanto do servidor quanto do munícipe. Perfeito.